Olá, hoje vamos mergulhar aqui nos documentos da rede Arcium. Temos material que descreve uma tecnologia focada em computação segura, encriptada. A nossa missão é tentar perceber os pontos-chave disto. A promessa é forte. Permitir cálculos complexos sobre dados que estão encriptados sem expor a informação original. Parece quase ficção científica, não é? Mas a base disto é algo chamado computação multipartite, a MPC. Exatamente. A ideia central da MPC é essa mesma. É permitir que várias partes colaborem numa computação. Usam os seus dados privados, claro, mas sem os revelar umas às outras. Imagina, tipo, dividir um segredo em várias partes, distribuí-las, fazer cálculos com essas partes em separado e só mesmo no fim é que se combina o resultado. O segredo original nunca chega a estar junto num só sítio. A Arcium usa isto como a sua espinha dorsal. Percebo. Essa ideia da MPC é muito interessante. Mas como é que a Arcium organiza isto na prática? Falam em nós arcs e clusters. O que são? Olha, os NOS-ARC são os computadores individuais na rede. São eles que fazem o trabalho pesado, a computação, e para participar precisam de pôr uma garantia. Fazem staking, como se diz. Vários destes nós depois formam um cluster. É um grupo que colabora para executar tarefas específicas de computação. E fazem isso dentro de ambientes de execução multiparte, os MXEs. MXEs. E o que são exatamente esses MXEs? Ambientes? Pensa neles como uns ambientes virtuais que se podem configurar. Quem encomenda a computação é que define as regras, os parâmetros que nós participam ali naquele ambiente específico para a tarefa dele. Entendes? Entendido, sim. Ambientes virtuais configuráveis. Ok. Então temos as garantias financeiras com o staking. Mas como é que se garante que tudo corre como deve ser? E se houver falhas? Ou mesmo ataques? Bem, aí entram vários mecanismos. O principal é mesmo o sistema de staking e slashing. Quer dizer, nós que se portem mal, seja por não participarem, darem resultados errados ou ficarem offline muito tempo, arriscam perder parte ou até toda a garantia que depositaram. E a rede tem formas criptográficas para detectar esses comportamentos e garantir que a computação está correta. Percebo. Portanto, a segurança não é só a criptografia em si. Está também muito ligada a incentivos económicos, certo? Uma aposta que os participantes vão agir racionalmente. Precisamente, é isso mesmo. E para além de punir, há também a questão da resiliência, da capacidade de continuar a funcionar. Se um nó ativo num cluster falhar, por exemplo, existe uma lista de prioridade de nós. Essa lista é definida quando se cria o cluster e diz quais nós de reserva devem entrar em ação. E mesmo que essa lista se esgote, a rede ainda consegue escolher automaticamente outros nós alternativos. Baseia-se em coisas como capacidade e reputação histórica. Interessante. Isso cobre as falhas individuais. Mas e ataques mais coordenados? Tipo ataque acessível, onde alguém cria muitas identidades falsas para tentar controlar a rede. Sim, os Sybil. Contra esses, o staking já ajuda muito. Funciona como uma barreira económica porque fica caro criar muitas identidades falsas com garantias. E para além disso, nos clusters que são públicos, a rede inclui sempre pelo menos um nó que é escolhido aleatoriamente. Isso dificulta que alguém consiga formar uma maioria maliciosa para conspirar. Existem também penalidades mais pesadas se vários nós falharem ao mesmo tempo, o que desencoraja que um único operador controle demasiados nós. E como é que tudo isto é coordenado? Gestão das tarefas, pagamentos, o staking, as penalidades? Boa pergunta. Para coordenar tudo isso, a Arcium usa a blockchain Solana. Funciona como uma camada de consenso e de registro, tudo on-chain. Então a Solana entra aí. Funciona como uma camada de... Gestão administrativa e de confiança para esta computação toda que acontece nos nossos áreas. sentido. Com esta estrutura toda montada, onde é que isto pode ser aplicado? Quais são os casos de uso práticos? Olha, as aplicações são bastante variadas, mas sempre com o foco na privacidade, claro. Por exemplo, finanças descentralizadas, DeFi, confidenciais. As transações e a lógica dos smart contracts ficam privadas. Ou análise colaborativa de dados. Imagina hospitais ou bancos a analisar dados conjuntos sem terem de partilhar os dados brutos uns com os outros. Treino seguro de modelos de IA também.
Várias empresas podem colaborar sem expor os seus datasets privados. E ainda coisas como dark pools em finanças para transações anónimas ou mercados e leilões privados onde as licitações são secretas. A flexibilidade dos tipos de clusters que podem ser totalmente privados, mistos ou públicos, também ajuda a cobrir muitos cenários diferentes. É realmente um espectro de aplicações bastante amplo. Muito interessante. E como é que a economia disto funciona? Quer dizer, quem paga? E pelo quê? Como é que se sustenta? Bem, existe um preço base para as computações. É calculado em unidades de computação, as CUs. O custo por cada CU é definido por votação dos operadores de nós. O voto tem peso de acordo com o stake de cada um. E a ideia é cobrir os custos operacionais. Para além disso, quem encomenda a computação, o chamado Computation Customer, pode oferecer uma taxa de prioridade. Uma taxa extra para passar à frente. Exato, para que a tarefa seja executada mais rapidamente, especialmente se a rede estiver muito ocupada. E os operadores dos nós ARCs, eles ganham com as duas taxas, imagino. A base e a de prioridade. Sim, sim. As taxas são distribuídas de forma igual pelos nós que participam na execução de cada tarefa dentro de um cluster. Portanto, o staking não serve só como garantia de segurança, também ativa a capacidade computacional do nó e permite-lhe ganhar estas recompensas. Ok. Vamos tentar resumir isto. A Arcium propõe uma infraestrutura que junta MPC com a blockchain Solana para coordenação. O objetivo é permitir computações sobre dados encriptados, de forma segura, verificável e flexível. E tudo isto é suportado por incentivos económicos e penalidades para manter toda a gente na linha, digamos assim. Mas pensando nisto de uma forma mais ampla, o que é que isto significa no fundo? Qual é o real impacto? Olha, no fundo é uma tentativa de resolver um dilema que é central na nossa era digital, não é? Como é que podemos usar dados sensíveis para inovar, para colaborar, mas sem sacrificar a privacidade? É o grande desafio. Esta tecnologia, como a da Arcium, abre a porta para que organizações trabalhem juntas em dados partilhados, mas sem nunca precisarem dispor as suas informações brutas umas às outras. E mais do que a tecnologia em si, acho que fica a reflexão. Se este tipo de computação segura, colaborativa, se tornar algo comum, fiável, que novas formas de interação, de criação de valor é que podem surgir? Formas que já não dependem da confiança em intermediários, mas sim na própria matemática que está por trás. Que indústrias podiam ser, radicalmente transformadas por esta capacidade de colaborar sem revelar segredos? Fica a questão em aberto para pensarmos.